Você já teve aquela sensação de ser uma pessoa que está fora da curva, que não pensa igual a todo mundo, que quer sair da sua realidade e fazer alguma coisa, que quer ajudar pessoas? Sim, eu já tive. E é pensando nisso que eu gostaria de te contar um pouco melhor sobre a minha história. Eu sou do Amazonas, especificamente venho de uma comunidade ribeirinha que fica no Rio Solimões, entre Manaus e Tefé, que ali há uma fronteira da Bolívia com o Peru. Descendo a margem do rio, tem os municípios e eu morava em uma das comunidades desse município. A margem do rio é de onde eu venho e eu gostaria de contar um pouco mais sobre essa parte da minha vida, tentar descrever para vocês essa sensação de como foi a minha infância e de como eu me sentia dentro daquela realidade e os caminhos que Deus tem me conduzido até aqui. E hoje eu tenho acreditado que o Senhor me criou para um propósito. Eu sempre tive essa sensação, mas talvez eu nunca tinha chegado a uma realidade de pensar sobre o Senhor me criou para um propósito que eu ainda estou descobrindo, que é uma jornada, envolve ajudar pessoas com aquilo que eu já sei, envolve ajudar pessoas com aquilo que eu faço. Então, eu quero falar para vocês sobre isso. E quando eu olho para essa realidade de onde eu vim, eu lembro muito dos meus avós, porque eles sempre me incentivavam a estudar, a sair daquele lugar e ir para uma capital, ir para uma cidade e estudar. Porque, na verdade, as aulas naquela comunidade ribeirinha, no meu tempo, elas iam até a 5ª série do ensino fundamental. A nossa realidade era também da comunidade onde a gente morava, era uma escada enorme para a gente subir, ela dava 103 degraus, você tinha que subir você tinha que descer para tomar banho, para você lavar roupa, para você pegar água para beber. E essa era uma realidade da comunidade de onde eu morava. Do meu avô levar revistas para eu ler, levar livros para eu ler, e eu tenho essa memória, ela muito presente de quando eu era criança. E eles foram pessoas que me incentivaram muito, né? Eu acredito que eles foram essas primeiras pessoas. E eu saí dessa minha realidade aos 14 anos para Manaus para estudar, né? O intuito era estudar. E enquanto eu estava lá, eu estudava e terminei o ensino médio, entrei para uma faculdade e fiz faculdade de letras língua inglesa, me tornei professora. Sinto muito vocacionada nesse sentido de ajudar pessoas com a minha maquiagem, estar dentro de lugares onde a maquiagem é uma porta para eu entrar em lugares e falar sobre Jesus, sobre Deus, né? Da forma como eu atendo, da forma como eu trato as pessoas, no meu atendimento, a oportunidade que eu tenho para falar. Então, eu acredito que Deus me escolheu para um propósito e a maquiagem faz parte também desse propósito, por isso que eu tenho trazido esse assunto aqui para o YouTube. Mas lembra que eu saí dessa realidade e eu tinha essa sensação de, nossa, eu acho que eu preciso sair daqui, nossa, eu podia fazer mais, isso aqui não está sendo, que infelizmente a gente foi cuidada, né, inserida, infelizmente, por uma daquelas igrejas onde o pastor era narcisista e religioso. Ele não ensinava a verdade, ele ensinava apenas religião, e era aquele que dizia assim, Deus vai castigar. E na minha cabeça, eu sempre pensava, Deus não é assim. Mas afinal, eu acredito que era o Espírito Santo que ministrava isso no meu coração, porque eu não tinha um ensinamento tão forte quanto a isso. Mas na minha cabeça era, Deus não é assim. E por eu pensar dessa forma, eu reagia para ele de uma forma rebelde. Eu era tida como uma rebelde. Mas eu lembro dessas memórias de sempre achar que não era isso. E eu acho que isso gera o Espírito Santo no meu coração, na minha vida, trazendo eu para fora daquela realidade para fazer algo mais. Fico feliz que eu tenha tido esses pensamentos de entender que Deus não era aquela pessoa que castigava por tudo.
exemplo, jogar futebol com os meus primos. Eu não podia fazer isso porque Deus ia me castigar, para você ver o nível que era. Mas enfim, saí daquela realidade com 14 anos, fui para a capital, para Manaus estudar. Estudei, formei e claro que a vida não é tão simples resumida assim, mas as coisas foram acontecendo. Em 2017 eu comecei um processo de discipulado intenso e esse discipulado ele foi transformador na minha vida. Ele foi algo que realmente plantou muitas bases de visão cristã, me ensinou muito sobre identidade. Até então eu não sabia o que era ser filha. Transformador ter a compreensão de tudo isso, foi um processo mesmo. E em 2022 eu mudei para Santa Catarina pela boa vontade do Senhor. E aqui eu tenho vivido coisas profundas com Deus, extraordinárias e totalmente fora do meu controle. O que já me permitiu chorar muito por isso. Mas Deus é bom e hoje eu estou convicta de que Ele me escolheu para um bom propósito. Quando nós olhamos para a história de Jeremias, ele nasce e Deus coloca uma mensagem nos lábios dele. Quando você vai ler o livro de Jeremias, no primeiro capítulo já fica evidente sobre para o que Jeremias nasceu. E aí Deus fala para ele que já o conhecia antes mesmo de ele nascer, antes dele entrar no ventre da mãe dele. Isso para mim é muito claro de que Deus escolhe pessoas, que Deus coloca dons, que Deus coloca uma mensagem, que Deus escolhe pessoas literalmente para cumprir um propósito, para cumprir algo que Ele quer na terra. E tendo conhecimento mais sobre a palavra do Senhor, tendo conhecimento mais sobre que Deus escolhe pessoas, hoje eu posso te dizer que não tem como você estar nesse mundo e você não ser um escolhido do Senhor para fazer alguma coisa. E eu tenho entendido que Deus tem me escolhido para falar da palavra dele, que Deus tem me escolhido para ensinar pessoas, que Deus tem me escolhido para levar a mensagem dele, seja através da maquiagem, seja no modo como eu vivo, seja falando, seja anunciando. Eu amo falar sobre a palavra do Senhor, eu tenho estudado para falar sobre o Senhor. Nós precisamos nos capacitar, nós precisamos buscar conhecimento para que literalmente tenhamos a mensagem impressa no nosso coração, para que literalmente façamos a voz do Senhor avançar nas nações, a voz do Senhor avançar nos nossos amigos, avançar na nossa família, avançar na nossa comunidade de fé, sabe? Isso é uma convicção e essa convicção nasce quando você passa a conhecer a Deus um pouco mais, quando você passa a se relacionar com Ele. Então, o que eu posso te dizer, você chegou até aqui no final desse vídeo, você conheceu um pouquinho da minha história, que é um pouquinho mesmo, e eu hoje te convido para você refletir. Você não é um acaso, você não nasceu por acaso. O Senhor permitiu e quis que você nascesse porque Ele já conhecia você antes mesmo de você entrar no ventre da sua mãe. Eu te convido a conhecer um pouco mais da minha história de Jeremias. Deus o escolhe, Deus coloca palavras na boca dele. Deus fala e diz para ele que ele não tem medo, que ele nasceu para aquilo. Deus dá as palavras, Então, se você se questionar ou se você está se questionando hoje sobre para que eu nasci, primeiro, para você entender, você nasceu para amar o Senhor, mas acima disso, você nasceu sendo amado por Ele. E Ele tem algo especial, Ele tem algo para você viver, seja na sua casa, no seu trabalho, seja dentro da sua família, O Senhor escolheu você para algo, mas não foi para ficar parado, isso com certeza não foi. Mas Ele escolheu você para um bom propósito. Eu quero te pedir uma coisa, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Deixa aqui também teu comentário para eu saber o que você está achando e qual parte dessa história mexeu com você. E que Deus te abençoe. Esteja sempre aqui comigo, nós vamos ainda falar sobre muitas coisas.